Muitas pessoas se aventuram pulando de alturas inacreditáveis em busca de adrenalina. Entre milhões de saltos bem-sucedidos, alguns não terminam como planejado. Agora imagine cair de 10 mil metros de altura, sem qualquer equipamento de proteção e ainda sobreviver. Hoje no canal Quarto Escuro, vamos contar a incrível história de uma mulher que sobreviveu à explosão de um avião a 10 mil metros de altura. Em 1950, Belgrado era a capital da antiga Iugoslávia e vinha passando por uma transformação após a Segunda Guerra Mundial. A cidade do leste europeu foi alvo de bombardeios tanto pelos aliados quanto pelas forças do eixo durante a guerra, o que causou grandes cicatrizes na cidade. Josip Broz Tito, o líder do governo, passou a investir em uma grande expansão industrial e urbana, com a construção de novos edifícios públicos e bairros residenciais. Ele incentivou a industrialização, resultando na migração de muitas pessoas do campo para a cidade, o que aumentou a população de Belgrado. Com isso, foi necessário investir em infraestrutura básica, como estradas, ferrovias e redes elétricas, para modernizar a capital do país. Belgrado se tornou um importante centro de educação e arte, com universidades, teatros e museus surgindo, transformando a cidade em um símbolo da riqueza cultural da Iugoslávia. Nesse contexto, nasce nossa personagem do vídeo de hoje. Vesna Vulović nasceu no dia 3 de janeiro de 1950 em Belgrado, filha de um empresário e uma instrutora de fitness. Vesna terminou o ensino médio com 18 anos e foi para a faculdade de línguas. Como a maioria dos jovens daquela época, ela gostava dos Beatles e tinha uma paixão pela língua inglesa. No fim do primeiro ano de faculdade, ela se mudou para a pequena cidade de Newbury, no Reino Unido, para melhorar o seu inglês. Newbury é uma cidade histórica do Condado da Inglaterra, que fica a 100 quilômetros a oeste de Londres. A cidade é conhecida por seu mercado de lã durante a Idade Média. Também abrigou a antiga base aérea de Greenham Common, que foi fundamental na Guerra Fria. Porém, o fato mais famoso da cidade é seu hipódromo, o Newbury Racecourse, que desde 1905 é conhecido por corridas de cavalos, incluindo a Hennessy Gold Cup, uma das corridas de salto mais importantes da temporada. Em uma entrevista, Vesna lembra dos dias em Newbury. Inicialmente, fiquei com os amigos dos meus pais em Newbury, mas queria me mudar para Londres. Depois de um tempo em Newbury, Vesna decidiu se aventurar na capital londrina e continua contando. Foi lá que encontrei um amigo que sugeriu que fôssemos para Estocolmo. Quando contei a meus pais que estava morando na capital sueca, pensaram nas drogas e no sexo e me disseram para voltar para casa imediatamente. No final dos anos 60, Estocolmo, a capital da Suécia, era um laboratório cultural. O movimento hippie estava em ascensão e muitos jovens buscavam novas experiências. A Suécia também era conhecida por suas políticas progressistas e visões liberais, e os jovens buscavam esse estilo de vida alternativo. Na virada dos anos 60 para 70, Vesna volta a morar em Belgrado por desejo dos seus pais. Ao ver uma amiga vestida como comissária de bordo da JRT, pensou: Ela estava tão bonita e estava em Londres o dia todo. E então veio a ideia: por que não deveria ser uma comissária? Poderia ir a Londres uma vez por mês. Vesna sofria de hipotensão ou pressão baixa. Isso faz com que seja quase impossível para ela trabalhar como comissária de bordo. Uma pessoa com essa condição enfrentaria vários tipos de problemas a bordo de um avião em alturas extremas com risco de desidratação, fadiga intensa e desmaios. O avião é pressurizado para simular a altitude, mas ainda assim a pressão atmosférica é menor que ao nível do mar, e isso agrava todos os sintomas. Além de pessoas com hipotensão em casos de emergência, não vão ter uma boa resposta física. Mas mesmo assim, ela conseguiu a vaga e ela mesma explica. Eu bebi muito café antes da minha entrevista. Então, quando fiz o exame médico, passei. Então, em 1971, ela se juntava à companhia aérea JOAT. A JOAT era uma companhia aérea nacional da Sérvia,
que foi fundada em 1927. Foi a primeira companhia aérea a colocar em uso o Boeing 337. Em agosto de 2013, o governo da Sérvia e a Etihad Airways fizeram um acordo e renomearam a companhia de Air Sérbia. Após 8 meses voando à Europa, chegou a hora de Vesna conhecer um novo país, a Dinamarca. Vesna foi escalada para fazer parte da tripulação secundária do voo 367 da JAT, que iria de Estocolmo até Belgrado, com escalas em Copenhague e Zagreb. Na manhã do dia 25 de janeiro, o voo JAT 367 pousou na capital da Dinamarca. Vesna estava empolgada porque teria toda a tarde e o começo da manhã seguinte livres para explorar a cidade. Um fato curioso é que Vesna não deveria estar no voo 367, como ela mesma explica. Eu não deveria estar lá. Era para um outro comissário chamado Vesna estar naquele voo. Foi um pequeno erro. No entanto, era minha primeira viagem para a Dinamarca. Eu estava muito feliz. Eu sempre sonhei em ficar hospedada no Hotel Sheraton e eu tinha um quarto lá por uma noite. Ao desembarcar, Vesna queria passear e seus colegas insistiram que fossem fazer compras. Eu queria ver os monumentos, mas meus colegas tinham um pressentimento ruim. Todo mundo queria comprar alguma coisa para sua família, então tive que ir às compras com eles. Eles pareciam que sabiam de algo. Eles não falavam nada sobre, mas eu vi. Eu senti por eles. O capitão ficou trancado no seu quarto por 24 horas. Ele não queria sair. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, o copiloto estava falando sobre seus filhos, como se ninguém tivesse filhos ali. Então, na tarde do dia 26, o voo 367 partiu do aeroporto de Estocolmo-Arlanda às 13h30. O avião era um McDonnell Douglas DC-9, que aterrissou em Copenhague às 14h30 da tarde, quando Vesna e seus colegas embarcaram no avião. Nós estávamos esperando o avião chegar de Estocolmo. Como estava atrasado, eu vi o avião estacionar. Eu vi todos os passageiros e a tripulação embarcar. Um homem parecia muito irritado. Eu não fui a única a notar. Outros membros da tripulação também notou. O voo 367 partiu de Copenhague às 15h15 da tarde. Durante os próximos 40 minutos da viagem, tudo parecia tranquilo como as outras em que Vesna trabalhou. A aeronave sobrevoava um vilarejo de Srbska Kamenice, da antiga República Tcheca. Às 16 horas uma explosão atingiu o compartimento de bagagens do DC-9. A explosão foi tão potente que rompeu o avião em várias partes, se desfazendo no ar. Quando a cabine despressurizou, todos os passageiros e tripulantes do voo foram expulsos do avião. No começo daquela noite, o tcheco Bruno Honk, agricultor da aldeia, viu os destroços caindo e decidiu ir até a floresta para ver o que era. Andando por ali, ele ouviu gritos desesperados vindo do alto de uma colina. Ele foi investigar e, surpreendentemente, encontrou uma mulher viva dentro dos destroços. Seu uniforme de cor turquesa estava manchado com o líquido vermelho humano, descalça e gravemente ferida. Era Vesna. Honk, que foi soldado da área da saúde durante a Segunda Guerra, tinha conhecimentos para os primeiros socorros e garantiu que ela chegasse ao hospital. Após o susto, Vesna passou dias em coma. Ela quebrou o crânio, 2 pernas, 3 vértebras, uma delas foi completamente esmagada, sua pelvis foi fraturada e várias costelas quebradas, além de uma hemorragia cerebral. Os ferimentos fizeram com que ela tivesse uma paralisia temporária da cintura para baixo. Vesna também teve amnésia total desde a hora anterior à sua queda até um mês depois. Sua internação durou até junho de 1972. No começo, só conseguia mover a perna esquerda e depois de um mês a perna direita. 10 meses após sua queda, Vesna recuperou a capacidade de andar, mas mancou pelo resto da vida com a coluna permanentemente torcida. Foram 16 meses de recuperação no total. Agora você está se perguntando como ela sobreviveu? Os investigadores de segurança atribuem ao fato que Vesna estava presa por um carrinho de comida
na fuselagem do avião, e que, quando se separou do resto, aterrissou em um ângulo da montanha coberta com neve e muitas árvores, que amorteceu sua queda. O seu histórico de hipotensão também fez Vesna desmaiar rapidamente depois da despressurização e impediu que seu coração explodisse no impacto. Vesna caiu de uma altura de 10.160 metros. Foi a única a sobreviver à queda mais alta sem paraquedas e entrou para o livro dos recordes. Para se ter uma ideia, paraquedistas fazem saltos em uma média de altura de 2 até 4.500 metros. Vesna despencou de uma altura maior e sem nenhum tipo de equipamento de segurança. E o que fez o avião explodir? O avião explodiu devido a uma bomba que estava escondida na seção de carga do avião. Um homem que se identificou como nacionalista croata ligou para uma estação de rádio sueca após o incidente, reivindicando a responsabilidade pelo atentado. Contudo, ninguém foi preso, e o caso permanece sem uma resolução clara até hoje. Na época, a antiga Iugoslávia era uma federação composta por diversas repúblicas, com tensões internas, especialmente entre sérvios e croatas. Nos anos 70, grupos nacionalistas croatas faziam campanhas de terror contra o regime iugoslavo. Esses grupos buscavam a independência da Croácia e frequentemente atacavam alvos iugoslavos. O ataque ao voo 367 é visto como parte dessa luta violenta, que refletia as profundas divisões étnicas e políticas. Vesna também lembra do homem estranho no embarque do voo. Eu acho que foi aquele homem que colocou a bomba no bagageiro. Eu acho que ele tinha uma mala despachada em Estocolmo, desceu em Copenhagen e nunca embarcou de volta. Em setembro de 1972, Vesna disse que iria voltar a trabalhar como comissária de bordo. A companhia aérea sentiu que sua presença nos voos atrairia muita publicidade e deu-lhes um trabalho negociando contratos de frete. Vesna se casou, se separou e os anos passaram. Ela virou uma celebridade na Iugoslávia que depois viraria Sérvia. Recebeu seu prêmio do Guinness Book das mãos de Paul McCartney. Em 1990, a JAT demitiu Vesna por participar de protestos antigovernamentais. Nos seus últimos anos de vida, Vesna viveu uma vida muito simples e com uma pensão de 300 euros por mês, um apartamento em Belgrado que estava em ruínas. Em 2012, o acidente completava 40 anos e o jornal Independent foi entrevistá-la. A Sérvia enfrentava dificuldades para se recuperar da crise financeira global de 2008 e o povo sérvio passava por momentos de dificuldades. Não sei o que dizer quando as pessoas dizem que eu tive sorte. A vida é tão difícil hoje. Dezembro de 2016, os amigos de Vesna ficaram preocupados por ela não atender mais as suas ligações. Então, decidiram visitá-la. Como não respondia à porta, decidiram chamar um chaveiro. Os amigos encontram o seu corpo. Vesna Vulovic nos deixou em 23 de dezembro de 2016. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e se inscreva.